Aconteceu na sede das promotorias de Itapajé, no dia 14 de janeiro, a primeira reunião para tratar da implantação em Itapajé do projeto Rede Mulher. Este projeto Rede Mulher, ele é de uma iniciativa do Núcleo Estadual de Gênero Pró-Mulher, NUPROM, do Ministério Público do Estado do Ceará. Itapajé é uma das cidades a ser pioneira na implantação desse projeto chamado Rede Mulher. Sobre este assunto, eu irei conversar no Jornal Integração com a promotora titular da 2ª Promotoria de Itapajé, doutora Cristiane Valéria. Doutora Cristiane, quais os objetivos deste projeto, o qual já aconteceu, inclusive, esta reunião que trata da implantação do mesmo em nosso município? A cidade de Itapajé, sobretudo agora no contexto de receber uma nova gestão, através da modificação do prefeito municipal, que designou novos gestores no segmento da saúde, da assistência, da educação e também nas coordenadorias de CRAS, CREAS, CAPS. Nós pensamos nesse momento inicial de conhecê-los e fomentar exatamente a articulação que deve existir entre todos esses segmentos, entre todos esses equipamentos públicos que estão envolvidos com essa questão do enfrentamento à violência doméstica e familiar. No ano de 2024, Itapajé também tem sido pioneiro na ideia de trazer a implementação dos grupos reflexivos para autores de violência doméstica. Já existe aqui na cidade a aprovação dessa lei, então essa política pública ela foi sim acatada pelo Poder Executivo, só que ela tem a pendência de efetivamente fazer acontecer esses grupos. Toda a equipe do ano passado que tinha sido escolhida acabou de alguma forma agora sendo dispersa em razão dessas trocas dos cargos, a que eu mencionei há pouco. E aí a nossa intenção nesse momento é fazer que essa articulação ela não se perca. Então, nosso objetivo primordial foi fazer o estabelecimento inicial de quem está à frente, de cada um desses órgãos e, ao mesmo tempo, fazer a transmissão do objetivo do Ministério Público de acompanhar a concretude dos grupos reflexivos. Esses grupos devem acontecer aqui no município e ele tem uma previsão específica na Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, e que cada município pode sim ter sua política específica de fazer que haja um equipamento, pessoas integradas nesse contexto de fazer um trabalho de prevenção com aqueles homens que tiveram contra si uma medida protetiva. E a partir dessa decisão que a Justiça faz o encaminhamento, a ideia é que esses grupos participativos de natureza até democrática, porque teremos ali aquelas pessoas, para que se debata, se converse a respeito dessa problemática, que é a violência de gênero, a violência doméstica, e com isso a gente fazer realmente um trabalho de prevenção a números ainda tão significativos, de violações dessa natureza. Doutora, a partir de acompanhar o plantão da polícia local em que nós noticiamos diariamente, é comum o caso de ocorrências que envolvem violência doméstica e familiar. É com base nestes altos índices em Itapajé que o município foi tido como o município prioritário para a implantação desse projeto de rede de apoio? É exatamente esse o principal motivo. Falando um pouco aqui da nossa experiência enquanto Ministério Público, desde que eu cheguei à cidade, eu estou promotora aqui na 2ª Promotoria, que ela tem por incumbência exatamente a análise das questões criminais e das questões relacionadas a todos esses processos que chegam com medidas protetivas. Há uma alta incidência. É lamentável até nós constatarmos esses números para uma cidade que tem o porte de Itapajé. Mas, em contrapartida, a aderência do município a esse projeto do grupo reflexivo, de fazer uma articulação maior, de fortalecimento dos equipamentos voltados a essa proteção, ela é muito positiva para nós, porque demonstra exatamente a constatação e o interesse em trazer políticas que efetivamente possam trazer um resultado visível à população e, ao mesmo tempo, fazer a articulação que mais se deseja. Porque a própria lei de combate à violência doméstica, ela traz essa interdisciplinaridade, ela traz uma intersetorialidade entre os órgãos, no sentido de que comunicando-se, com essa parceria, com essa cooperação entre todos, que se pode, de
fato, alcançar aquilo que se quer, a diminuição desses números que chegam à justiça. Doutora, quais são os entes que compõem essa rede de apoio que está sendo formada para a implantação desse projeto, a partir desta, inclusive, primeira reunião? Pronto, então, voltando, né, à temática da Rede Mulher, foi de fato um projeto pensado de maneira pioneira para a cidade de Itapajé, pelo que foi dito agora há pouco, né, por essa alta incidência de casos dessa natureza, mas também é uma percepção nossa, enquanto sistema de justiça, de que o município, de fato, ele tem esses equipamentos, ele tem esses órgãos, CREAS, CRAS, CAPS, as próprias secretarias de assistência, educação e saúde, elas precisam estar de maneira mais articulada, de modo que os fluxos de atendimento e de encaminhamentos, eles possam estar assertivos, eles possam estar de maneira mais transparente para a sociedade, conseguir recorrer a eles e saber o que fazer ou do que esperar de cada um deles. É muito comum a população, ela vai até o CRAS, ou mesmo ao CREAS, e lá ela precisa de alguma situação de resolução de um conflito que vai demandar a necessidade de uma assistência jurídica. Então, a partir da busca ativa dessa população a qualquer um desses órgãos, o interesse maior da Rede Mulher é que fique estabelecido os fluxos de encaminhamento a partir do momento que se busca cada um deles, porque todos eles vão ter, sim, suas atribuições sedimentadas, mais claras, para que se saiba o que cada um faz e, a partir daí, haja exatamente o que a gente chama de diálogo entre todos. O que a Secretaria de Saúde recebe pelos casos que chegam nos hospitais, nas unidades de saúde, se são situações de notificação compulsória, de que é preciso tomar outras providências além do restabelecimento da saúde, é preciso que isso se chegue dentro de uma rede socioassistencial de atendimento, em sede de CREAS, em sede de Delegacia da Mulher, em sede de Ministério Público. Então, são esses fluxos que precisam, de fato, estarem sendo estabelecidos e divulgados para a população. E o que se chama de rede interligada é exatamente isso. Eu estabeleço o fluxo e esses fluxos se interligam para que se chegue ao resultado maior, que é exatamente a tutela dessa vítima e o enfrentamento até como forma de prevenção de casos mais graves. Doutora, a vítima muitas vezes, com pressões psicológicas, com a violência em si, ela deverá inicialmente procurar algum órgão para que ela possa adentrar e contar com o apoio dessa rede. Quais órgãos serão de atendimento inicial para o acolhimento dessa vítima, para que a partir daí ela possa ser abraçada por toda essa estrutura que é amparada nesse projeto? Nós sempre trazemos à tona que os órgãos que estão postos por lei, postos pelo nosso sistema normativo, eles têm por obrigação a acolher. Eu costumo sempre acolher e encaminhar. Eu costumo sempre dizer que em casos dessa natureza, mesmo que eu não esteja batendo a porta do órgão mais específico a prestar aquela proteção, a prestar aquele atendimento, eu, enquanto rede, eu, enquanto sistema, eu tenho a obrigação de fazer a devida informação, o devido direcionamento. Então, em casos como o senhor exemplificou agora na pergunta, se a vítima não consegue buscar a delegacia, porque se vê no momento de enclausuramento, de dificuldade, no sentido de que ela está ali se sentindo presa, encarcerada, violentada psicologicamente, até mesmo existem sinais, indícios que ela pode verbalizar e, a partir disso aí, essa rede, ela ser acionada e ela dispor desse atendimento. Existe códigos que se fala, né, protocolos de segurança, que ela faz um X, né, nós divulgamos essa campanha bem no início, acho que por volta de 2021, 2022, logo que eu cheguei aqui também através de um evento. Aquele X já sinaliza que ela está vivenciando uma situação de violação dos seus direitos e que ela está buscando ajuda. Se alguém verifica esse sinal na sua mão, deve sim ou chamar policiamento ou mesmo fazer o encaminhamento daquela situação, né, formalizando isso para um CREAS. Eu falo muito das agentes de saúde, que muitas vezes conhecem aquelas dinâmicas familiares, e a partir daí, aquela
fala que sempre se fala, desconstruindo o que muito se disse, né? Em problema de homem e mulher, não se metia a colher. Hoje é o contrário. Toda situação de violência doméstica, a lei já avançou no sentido de que a ação do Ministério Público, a ação da Justiça, ela não depende da vontade da vítima, ela não depende da vontade ou da pretensão do agressor. É preciso, sim, se tomar medidas de natureza coercitiva para cessar aquela situação de violação do direito. Então, nesses casos, o acionamento, quando a vítima não consegue fazer, mas se alguém tem conhecimento de que aquela pessoa está vivenciando uma situação que ela não consegue romper, isso sim pode ser levado ao CREAS, pode ser levado ao CRAS. Se é uma situação, digamos, de drogadição, que é um filho que está como usuário de drogas, de alguma forma, coagindo aquela mãe ou aquele núcleo familiar, muitas vezes uma pessoa, ao tomar conhecimento disso, uma vizinha, um agente de saúde, pode levar aquela demanda diretamente ao CREAS e o CREAS faz a interlocução com o CAPS, para a partir daí, esses segmentos, eles vão trazer, de alguma forma, uma busca, uma restauração daquela situação, a ponto de até fazer com que aquela vítima se reconheça naquela situação conflituosa, numa situação em si de abuso, né, de violação de direito. E quando a vítima, por si só, ela tem essa consciência de que ela não está sendo respeitada em seus direitos, na sua dignidade, ela pode buscar diretamente a delegacia, o próprio Ministério Público. Nós temos aqui os atendimentos que acontecem de segunda a sexta-feira. Ela pode trazer um termo. Os atendimentos aqui acontecem de 8 às 15 horas, né, através da nossa executiva, que é a nossa porta de entrada, e aí ela é ouvida. Nós temos aqui também uma das coisas que sempre se defende é esse protocolo de atendimento à vítima. Muitas vezes ela nem sabe o que ela quer naquele momento, mas o que ela procura principalmente é um amparo. Ela precisa ali ser ouvida para ser compreendida, né, na sua dor, e a partir daí nós façamos aqui os devidos encaminhamentos. Acontece muitas vezes, quando elas nos veem, ela diz assim, eu só quero viver em paz, eu não quero fazer a medida protetiva agora. E aí a gente consegue fazer um encaminhamento para um atendimento psicossocial ou às vezes até hospitalar. Então, essa sensibilidade, ela é uma tônica que ela tem que perpassar em todos os órgãos que estão envoltos a essa proteção. Desde o momento que a vítima procura e como eu disse há pouco, mesmo que nesse momento não seja caso de registrar um BO, se aquela vítima ela está ali passando por uma situação que ela mesma tem dificuldade de gerenciar o que está acontecendo, de compreender, e ela deseja, sim, compreender os direitos que lhes são afetos dentro da lei, né, que rege a proteção da mulher e o combate à violência doméstica e familiar, ela precisa sim ser encaminhada a esses órgãos de proteção, e essa rede ela está fortalecida e, acima de tudo, ser conhecida pela população de que acontece, de que existe, e ela está aí para ser fortalecida na sua atribuição principal, que é prestar essa assistência. Doutora, a partir desta primeira reunião ocorrida no dia 14 de janeiro deste ano corrente, que outros momentos devem acontecer para que, de forma efetiva, possamos ter esse projeto Rede Mulher acontecendo aqui em Itapajé? Okay. A sua pergunta é fundamental, até porque todo o projeto, principalmente sob o enfoque que foi trazido, né, nesse primeiro momento, que nós tivemos a parceria efetiva de órgãos municipais, tivemos de fato a presença daqueles convidados, com a exceção apenas da delegacia. Infelizmente, o delegado não pôde se fazer presente porque estava de férias e também não conseguiu mandar um representante. Então, nós tivemos, graças a Deus, a adesão daqueles órgãos que são primordiais na construção do projeto e, acima de tudo, também a presença do NUPROM, que ele tem um acompanhamento, ele tem feito um diagnóstico desses números, dessas incidências como um todo em todos os municípios do Ceará. Em contrapartida, o que nós trouxemos no primeiro momento foi exatamente que os acompanhamentos serão mensais. E além dos acompanhamentos mensais, através de reunião intersetorial com esses órgãos que foram convidados inicialmente, nós faremos o quê? Momentos em si específicos com cada órgão. Dia 29 ou é dia 30, salvo engano a memória, nós teremos um momento específico com a secretária de Educação, que reunirá todos os diretores das escolas de Itapajé, a partir do qual o momento
conscientizá-los e sensibilizá-los também, né, de maneira mais pontual acerca da implementação do projeto Rede Mulher e trazer ali um esclarecimento sobre qual seria o papel das escolas, dos diretores, que muitas vezes eles têm esse contato direto, né, com as dinâmicas. Através da dinâmica escolar, ele consegue também fazer essa percepção de alguma situação em si, da mulher enquanto adolescente, ou mesmo uma mãe que tem, né, alguma medida protetiva, ou mesmo situações que são expostas, apresentadas no ambiente escolar, que muitas vezes ficam ali tão silenciosas, mas que a escola também precisa ser protagonista no seu papel também de fazer esse acolhimento, de fazer a orientação necessária. A cidade de Itapajé também tem, né, em sua previsão legislativa, a Lei Maria da Penha vai às escolas para que a gente traga também, numa perspectiva pedagógica, esclarecer o que é violência de gênero, esclarecer por que existe a lei, né, de combate e prevenção à violência doméstica. Então, essa retórica, essa narrativa, que até então ela era tão restrita ao campo judiciário, ao sistema processual, hoje está sendo democratizada, porque a nossa crença é que a partir do momento que eu formo e informo, eu tenho uma capacidade maior de tanto denunciar como também prevenir essas problemáticas. Então, o segmento inicial é através desses encontros que vai ser, não é protagonizado apenas pelo Ministério Público. A Procuradoria da Mulher, que ela é um órgão existente hoje na Câmara Municipal de Itapajé, estivemos aqui na terça-feira, foi a coordenadora, né, que é a doutora Ellen, e uma advogada chamada Anairi. Elas trouxeram exatamente essa necessidade de que os encontros também acontecessem de maneira mais pontual, com cada setor, de maneira separada, exatamente para que nós possamos ter a percepção dos desafios que cada órgão tem já posto e também o que é que cada um poderia construir a título de contribuição para esse fluxo de fato funcionar e ser estabelecido. Então, nossa ideia é fazer o Ministério Público está presente nessas primeiras reuniões, porque aí nós teremos um aparato maior de dividir isso com o NUPROM, de dividir isso nos próximos encontros que acontecerão. Inclusive, um dos eventos que nós já estamos pensando é que hoje estamos conversando enquanto órgãos, mas a população também, como principal destinatária do projeto, da política, ela precisa conhecer. Então, nossa ideia é fazer uma audiência pública no mês de março para trazer também essa participação popular e um máximo de adesão ao projeto. Eu quero agradecer pela entrevista ao Jornal Integração da promotora de Justiça em Itapajé, a titular da 2ª Promotoria, a doutora Cristiane Valéria. Obrigado pela sua participação e deixar, doutora, à vontade para as suas considerações finais. Eu quero agradecer o momento e, como disse, fico muito feliz eu posso dizer, desse interesse de observar que a cidade de Itapajé, ela está, de fato, trazendo uma real sensibilidade à causa e compreender que nós aqui só conseguimos atingir o principal objetivo de prevenir, de combater essa criminalidade que ainda é tão significativa, de violação dos direitos humanos, de violência doméstica familiar, que ela é tão disruptiva, né, a todos os contextos. Ela não traz uma afetação negativa tão somente ao aspecto individual da mulher, mas como um todo. Ela vem afetar o ambiente de trabalho, ela afeta o ambiente educacional. Então, a gente sabe o quanto é devastador violações desse segmento. Ao compreender a perspectiva da violência doméstica e familiar como uma necessidade real de integração dos órgãos, de parceria e articulação, com toda certeza, a política pública fundamental de prevenir ocorrências dessa natureza vai ser alcançada. E se começa daí, a partir do momento que eu tenho a sensibilidade, que eu tenho o interesse e eu tenho exatamente assim a real intenção de formar e informar, eu consigo estabelecer essas metas, esses objetivos, que é o fortalecimento da política pública e chegar à população que a cidade de Itapajé tem sim um compromisso de fazer o verdadeiro combate, né? Que o combate ele se dá, acima de tudo, quando eu previno e quando eu conscientizo.
Com imagens de Márcio Chaves, repórter Maicon Rios.